tanatológicas. As fronteiras entre a vida e a morte. Porque você sabe que a palavra tanatologia significa o estudo da morte. Aliás, o Freud já falava sobre isso, porque ele falava inicialmente, o trabalho de Freud, ele direcionou-se para o prazer, ou como diria em grego, para o eros, o prazer sexual. Tanto que a teoria de Freud é uma teoria psicossexual. Para ele, a construção da personalidade, ela se efetiva na busca do novo ser pelas sensações prazerosas que ele diz que na criança são amplas. Ele chama a criança de um perverso polimorfo, que é uma coisa meio feia, não é verdade? Mas entendendo assim, perverso significa pervertido. Ou seja, aquele que não segue o comportamento usual. Porque o comportamento sexual usual, há muito tempo atrás, era a cópula, era a ação, a ligação do pênis com a vagina. Então era a cópula vaginal. Isso era considerado o comum, natural. Como a criança sente prazer, e o Freud dizia, com a boca, por exemplo, quando ele mama, ele sente prazer. Não é só para se alimentar, de acordo com o Freud. Então a criança tem outros prazeres e busca esses prazeres em outras regiões do corpo, e por isso ele chamava de perverso polimorfo, pela perversão de encontrar prazer em outras partes que não a genitália e pelos vários tipos de lugares que ele tem prazer, que ela tem prazer. Então, a gente quando pega o nome perverso polimorfo fica feio, parece que era uma coisa desgraçada para a criança. Mas não, é essa a ideia que ele passava. Pois bem, então depois que ele passa dessa fase da sua teoria, que era a fase de busca pelo prazer, a busca pelo eros, ele começa a dizer que as pessoas elas têm inata uma agressividade e um sentimento também de morte. Que ele fez um contraponto entre o eros, que é a busca de vida, e o thanatos, que é a busca de morte. Porque a palavra thanatos é a palavra que significa morte em grego. Daí tanatologia, e daí fronteiras biotanatológicas, quer dizer, fronteiras entre a vida e a morte. Pois bem, os comas. Os comas, que podem ter várias causas, desde causas traumáticas, a causas vasculares, causas químicas, causas metabólicas. Por exemplo, uma pessoa pode ter um coma diabético, pode ter um coma urêmico por conta de alterações do rim. Então, assim, tem várias causas de coma, infecciosos. Mas o que é o coma? O coma é a manutenção de um estado de sonolência em que a pessoa não reage aos estímulos externos. Porque o sono é algo assim. Mas o sono, você responde a estímulos, e se os estímulos começarem a aumentar, você volta à vigília. No coma, você não volta à vigília. Os espíritos dizem que nessa condição comatosa, seja qual for a causa, o espírito, ele de alguma forma se desliga, não se desliga, mas ele se afasta do corpo físico. E se ele for um espírito com uma consciência mais ampla, ele pode até trabalhar no mundo espiritual, como acontece com muita gente dormindo. Mas se ele não for um espírito ainda com um pensamento e com uma ideia, ele pode até permanecer dormindo junto do corpo. Permanecer em coma junto do corpo. Mas o coma é um quadro do cérebro, do sistema nervoso, que pode ser inclusive de outras regiões do encéfalo, uma lesão, um tumor, por exemplo, de uma parte do mesencéfalo, que permite a ativação do córtex cerebral, vai determinar um quadro comatoso. Então, o coma é um estado intermediário entre a vida e a morte, mas não é um processo de morte, porque os comas
muito frequentemente são reversíveis. Existem comas que não tem mais jeito de reverter, mas aí a pessoa entra numa morte encefálica. São chamados de coma dépassé em francês. Quer dizer, em que a pessoa não vai mais responder, não tem mais possibilidade de voltar à vida e, por consequência, existe morte encefálica. Mas não é outra situação que é o estado vegetativo. O estado vegetativo é quando a pessoa ela não apresenta uma consciência completa. Às vezes ela pode até estar acordada, mas para a neurologia ela não entende muito das coisas, ela pode só se relacionar olhando, vai depender da intensidade da lesão cerebral, mas ela tem o seu tronco encefálico normal e por isso ela se mantém viva. Então, o estado vegetativo, durante muito tempo, aliás, muita gente ainda hoje, entende que as pessoas que se encontram nesse estado vegetativo deveriam ser consideradas como mortas e deveriam passar pela eutanásia. Quer dizer, a morte antes do tempo. Matar o paciente antes dele morrer de verdade. Isso é eutanásia no Brasil e boa parte dos países do mundo não é aceita. Não se aceita a eutanásia. Porque o médico tem o dever de salvar vidas e não de causar morte. Então, o estado vegetativo, vocês devem ter visto um caso de uma mulher nos Estados Unidos que vivia com sonda, se alimentando pela sonda, e que o marido pediu na justiça permissão para fazer a eutanásia, quer dizer, para não alimentar mais ela. É uma eutanásia passiva. É esquiavo, exatamente. Não, o juiz aceitou. Aceitou. Resultado, eles retiraram a sonda e deixaram de alimentar, de dar água, e ela acabou morrendo. É o que chama de eutanásia passiva. Quer dizer, você não age objetivamente, como, por exemplo, você injeta uma droga que vai fazer ela parar de respirar, mas você deixa de cuidar. E essa sua falta de cuidado leva à morte. É o que fizeram com essa mulher chamada Terry Schiavo. O marido que pediu. A mãe e o pai não aceitavam, mas o juiz permitiu que ele fizesse. E ela realmente morreu. Foi uma batalha. Então, esse estado vegetativo é considerado vida, embora a pessoa fique nessa situação de como se não tivesse consciência nenhuma. Alguns afirmam que a pessoa tem alguma consciência. Os pais da Terry Schiavo, que nós citamos agora, eles diziam que ela os conhecia, que ela mudava a maneira de olhar, o comportamento quando ele se apresentava. Mas, dentro da neurologia, se dizia que ela não tinha consciência. E é verdade. Então, esse é um estado fronteiriço. E aí vem a pergunta que todos nós gostaríamos de obter. Nós sobrevivemos à morte? O que é que existe de palpável para isso? Bom, primeiramente, como eu falei para vocês, a imortalidade é uma crença inata que sempre existiu. Desde os primeiros tempos, vocês viram que o homem de Neandertal, que ainda não era nem um ser humano, era um precursor do Homo sapiens sapiens, ele já enterrava seus mortos, dando a ideia de que ele permaneceria vivo, tanto que colocava os seus objetos. No Egito também se fazia isso. O paciente ia ser colocado e todos os objetos eram colocados, porque se dizia que o Ka, que era a alma, para que ele pudesse voltar e utilizar o corpo, teria que ter objetos. Então, essa crença é uma crença antiga, mesmo quando as pessoas não tinham um conhecimento teológico mais profundo. Então, a própria crença inata, ela nos permite imaginar. Se sempre houve essa crença,
é porque deve ser verdade. Mas o Espiritismo, ele demonstra a imortalidade da alma. A partir da pesquisa de Allan Kardec, que no século XIX, estudando os fenômenos psíquicos, tentando compreender as causas dos fenômenos psíquicos e partindo de uma posição despreconceituosa, nem querendo afirmar, nem querendo infirmar, mas tentando compreender. E a partir das suas pesquisas, utilizando uma metodologia científica contemporânea, o chamado método indutivo, que é um método criado por Francis Bacon, um filósofo inglês, e que é o método da ciência moderna. Diferentemente dos métodos de estudos feitos anteriormente, que era um método dedutivo, a partir de Aristóteles. Então, Allan Kardec ele utilizou o método da ciência moderna. E ele demonstrou, através de uma pesquisa bem encorpada, que havia vida após a morte. Mas aí vocês podem perguntar, mas se Kardec comprovou cientificamente a imortalidade da alma, por que que os cientistas não aceitam? Isso às vezes até espíritas fazem essa pergunta. Mas se o cientista não aceita, é porque não foi provado. Não, não é isso não. É porque os cientistas, eles são materialistas. Sendo materialistas, eles só aceitam respostas de pesquisas que estejam dentro do conjunto material. Se a resposta estiver fora do conjunto material, que para eles é a única realidade, aquela pesquisa, por melhor que tenha sido conduzida, não é real. Então, eu sempre gosto de dizer de fazer essa analogia. Imagina que você é levado a fazer a resolver um problema de matemática, e esse problema, a resolução está no conjunto dos números inteiros. Aí, digamos que você resolve o problema todinho e chega à seguinte resposta: 1,2. 1,2 não é um número inteiro. É um número decimal, fracionário, se você quiser. Ora, essa resposta, se o meu conjunto verdade for números inteiros, é impossível. Pois é a mesma coisa. A pesquisa de Kardec aponta para a existência de seres inteligentes que estão fora dessa matéria que nós conhecemos. Como a resposta é fora da matéria, os cientistas dizem que isso é impossível. Somente isso. Mas foi demonstrado sobejamente, não apenas por Allan Kardec, mas por diversos outros pesquisadores, inclusive pesquisadores afamados e conceituados nas ciências, como, por exemplo, o William Crookes, que foi um dos maiores sábios e pesquisadores do século XIX. Então, é por isso que ela não é aceita. Além disso, diz Allan Kardec, que existe nas ciências e nos pensadores materialistas um chamado pensamento ou comportamento sistemático. Ou seja, você só admite respostas dentro do seu sistema. Então, essas pessoas que têm um pensamento fechado, elas não aceitam. Houve um cientista que falou assim: ainda que eu visse um espírito, eu não acreditaria. Por quê? Porque tem um pensamento sistemático. Porque diz que isso é impossível. Então, estou vendo, mas é impossível. Então, isso é um pensamento sistemático. Coisa que Allan Kardec, apesar de ser um sábio, não apresentava. E aí, para nós encerrarmos o nosso estudo, que já está tardando, eu queria só encerrar com uma frase de um grande filósofo, teólogo e cientista chamado Blaise Pascal. Ele, inclusive, é um dos espíritos que fazia parte da falange do Espírito da Verdade e que chegou a escrever
mensagens que foram publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele foi um homem, ele era um gênio, uma criança prodígio. Ele escreveu um tratado de matemática quando tinha 12 anos. Mas ele criou algumas calculadoras, ele era um sujeito de muito conhecimento. Depois ele passou a se preocupar com as coisas da teologia e da filosofia. E ele escreveu um livro chamado Pensamentos. Nesse livro, em um dos capítulos, ele afirma algo que vale a pena a gente refletir. E aí eu encerro as minhas palavras de hoje com esse pensamento de Pascal. A imortalidade da alma é uma coisa que nos preocupa tanto, que tão profundamente nos toca, que é preciso ter perdido o sentimento para permanecer indiferente a ela. Muito obrigado, muita paz.